Você então que abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 4, versos 7 ao 16. Efésios 4, versos 7 a 16. Eu vou ler, você pode acompanhar comigo e manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar esses versos depois com atenção, por gentileza. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Peter Leithart, um teólogo e pastor presbiteriano, escreveu um belíssimo livro chamado Vestígios da Trindade. Vocês sabem, existem inúmeras maneiras de nós explicarmos a Trindade. Um modo teológico, e aí nós usaríamos textos bíblicos, pela filosofia, e nós usaríamos da argumentação, ou pela analogia, e normalmente se usa exemplos para isso. E Peter Leithart, o que ele faz no seu livro, Vestígios da Trindade, é exatamente usar a terceira via, exemplos ou aquilo que ele chama de padrões criacionais, para demonstrar para a gente que na criação existe um tipo de padrão que expressa a Trindade. Qual? Unidade e diversidade. Então, por exemplo, pega a sociedade, a própria ideia que nós temos aqui de comunidade ou sociedade. Normalmente nós usamos a palavrinha popular, não é? Mas quem define o que é popular? Popular no gosto ou na base de quem? Essa ideia de popular, às vezes passa a ser falsa ideia de que há uma homogeneidade social e cultural, de que todos têm o mesmo gosto. Mas você sabe que não é isso. Por isso que nós podemos afirmar que o seu vizinho está tão perto de você quão distante de você. Ele está perto de você, às vezes na próxima porta ali, geograficamente. Mas ele está a um mundo de distância de você. Nos valores, na cosmovisão, na história dele passada, no que ele espera na vida. Estamos próximos, somos um, mas somos tão diferentes ao mesmo tempo. Aí Peter Leithart diria assim, tá vendo aí? Aí tem um vestígio da Trindade. É um vestígio dela. Ou então ele vai usar o exemplo de nós habitando o mundo e o mundo habitando em nós. Ele vai nos lembrar que nós temos, por exemplo, 5 milhões de pelos no corpo e cada um desse pelo tem um poro. Você é poroso. E você não percebe que você habita o mundo, mas o mundo também habita em você. O simples fato da gente fazer isso aqui, ó. O que está acontecendo em mim? O mundo está entrando em mim. E aí ele vai lembrar, percebe que há sempre essa ideia de você estar aqui, o mundo está ali, mas ao mesmo tempo há uma mútua habitação entre você e o mundo. Aí ele vai dizer para você, tá aí o vestígio da Trindade. Uma outra analogia que ele vai usar é com relação ao sexo. Essa talvez seja a mais conhecida. E no sexo, ele vai dizer que nós temos algumas portas de entrada no corpo. Ele vai dizer que seus olhos é a porta de entrada para a sua alma,
mas a boca é a porta de entrada do corpo. Por isso que ele vai nos lembrar que o Eclesiastes vai dizer: beije-me com a sua boca. Não sei se você prestou atenção nisso. Você tem alguns furos, o nariz, por exemplo, os seus ouvidos, mas é na boca que as pessoas de fato vêm dentro de você. Parece que quando você abre a sua boca, que é essa caixa de comando, que é a sua cabeça, que governa todo o teu corpo, pessoas agora conseguem ver você dentro de você. E ele vai dizer, percebe o que acontece então quando um casal se beija? Um casal ainda é outro, mas quando eles estão numa intimidade sexual, por exemplo, eles estão se habitando mutuamente. Existe um tu e eu nessa relação, de que somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos um. E aí ele vai lembrar, tá vendo? Unidade e diversidade. Por que eu começo então lembrando essas ideias de Leithart para nós? Porque a igreja também é uma expressão da Trindade. E se a igreja é uma expressão da Trindade, nós precisamos ver pelo menos duas coisas na igreja. Primeiro, unidade. E a segunda, diversidade. Unidade nós já vimos no texto que lemos, em Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Paulo já falou isso, abriu o capítulo falando da unidade da igreja. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de tudo e todos. Mas se a igreja expressa essa multiforme sabedoria de Deus, não basta vermos na igreja somente a unidade dela. Nós também precisamos expressar a Trindade na igreja, ou essa multiforme sabedoria da divina, na medida em que há diversidade na vida da igreja. Então agora parece fazer sentido o texto que nós estamos lendo logo após a unidade da igreja. Porque Paulo vai nos lembrar então que os dons é essa forma mais bela da igreja demonstrar a sua diversidade. É de fato a maneira da igreja se demonstrar como bela. Por isso que a gente poderia dizer que a beleza da igreja não consiste na medida em que você assiste, a observa. Mas a beleza da igreja está quando você serve. Porque aí a diversidade está ali. Dons tão diferentes, ao mesmo tempo una, e a expressão da Trindade é manifestada. Então o que eu quero fazer com vocês nessa manhã é algo bem simples. Eu quero olhar para essa passagem e aprender 4 coisas acerca do uso dos dons no meio da igreja. A primeira é a natureza dos dons, a segunda é a preparação para os dons, o propósito e o uso. Natureza, preparação, propósito e uso. Comecemos aí com a natureza então dos dons, versos 7 e 8. Perceba que Paulo começa no verso 7 dando algumas informações bem importantes para a gente. A primeira informação que ele dá é que os dons são recebidos por graça e não por mérito. Você olha aí o verso 7, vai dizer, e a graça foi concedida a cada um de nós. Aí se você se perguntar, mas que graça que ele está falando? Vai para o verso 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que graça que ele está falando? A graça dos dons. Graça, essa palavrinha haris que nós temos em Efésio, aparece 12 vezes. E nem sempre essa palavrinha graça significa graça salvífica ou a graça salvadora. Mas por muitas vezes, graça é essa graça capacitadora. É uma capacidade extra que Deus te dá. Paulo mesmo falou acerca dessa graça, falando do seu próprio ministério, em Efésios capítulo 3, versos 7 e 8, quando ele disse em Efésios 3, dizendo, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. E se vocês perguntarem, de que graça que ele está falando? Verso 8 vai responder, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar. É uma capacitação para exercer tal tarefa. Primeira coisa, então, que a gente aprende é que dons são recebidos por graça e não por mérito. É uma capacitação extra que o Espírito te dá. Segunda coisa que a gente aprende nesse verso 7 é que todos os cristãos recebem dons. Se você olhar mais uma vez o verso 7, está dizendo, e a graça foi concedida a cada um. Olha que legal. Eu acho esse verso muito confortante para muitos, porque como pastor de igreja, confesso a vocês que por vezes há uma crise em certos cristãos que eles vão chegar para a gente e dizer, olha, parece que eu não tenho dom nenhum, né? Eu olho para o lado e você vê aquele cara superdotado. O cara é bom com gente, o cara prega bem, o cara canta bem, toca alguma coisa bem, ele é generoso, ele é misericordioso, parece que todos os dons foram dados a eles. Aí você olha para a sua vida e não vê nenhum tipo de dom. O que você precisa fazer? Olhar para o texto e crer nisso.
O dom também foi dado não só, diz o texto, ao clero, não aos superdotados, não aos supercrentes, dons foram dados a todos os cristãos, a cada um de nós. Então, meus irmãos, se isso aqui é verdade, eu diria que toda igreja é carismática. Toda igreja cristã é carismática. E eu sei que quando a gente fala na igreja sendo carismática, meio que arrepia a gente, né? Porque a gente está enviesado com o movimento recente que nós tivemos em nosso país, que fez muito mal ao evangelicalismo brasileiro, na deturpação e no uso exacerbado, ou na prioridade que eles deram aos dons. Mas não é porque há uma caricatura ou uma deturpação deste movimento que nós deveríamos negar essa verdade. Se nós perguntássemos para o apóstolo Paulo, Paulo, quem que é a igreja cristã? Como ela é? Paulo, sem dúvida alguma, diria, a igreja cristã é carismática. Todo cristão recebeu um dom dentro dela. Eu gosto então de pensar ou lembrar aqui a liderança das igrejas, de que quando temos uma necessidade, então, na nossa igreja, a gente precisa parar com aquele probleminha que às vezes a gente faz, de ficar comparando a nossa igreja com a do lado. Você vai lá no Instagram da igreja do lado, olha os tipos de ministérios que eles estão desenvolvendo, aí você diz, eles podem fazer isso porque, olha lá, eles têm fulano de tal, tem ciclano, olha o tamanho da igreja deles. E a gente vive fazendo essa comparação entre nós e eles. O que nós deveríamos fazer quando há uma necessidade real na nossa igreja é olhar para dentro. É pegar o diretório de membros, olhar para os nomes que ali estão, olhar para as necessidades reais que temos e lembrar dessa palavra de que a cada um de nossa igreja foi dado os dons necessários para suprir a necessidade dela. Se isso é verdade, meus irmãos, que ele está falando aqui, então eu também diria que nós deveríamos esperar um tipo bom de conflito, um bom conflito dentro da igreja. Por quê? O que são dons? Dons são diferentes habilidades dadas pelo Espírito para suprir necessidades e formar cristãos à imagem de Cristo. Dons são diferentes habilidades dadas pelo Espírito para suprir necessidades e formar cristãos à imagem de Cristo. O que isso implica, então? Que a gente vai ter muito conflito dentro de uma igreja quando a igreja é superdotada. Por quê? Porque a igreja vai ver muita necessidade agora. É a frase que eu mais uso lá na igreja, não só com a liderança, mas com toda a igreja, que quem tem a visão tem o dom. Do tipo, pastor, a gente precisa melhorar o ministério de casais da igreja. Não está legal o que está acontecendo. É mesmo? Acabei de achar a liderança do ministério de casais, então. Seja muito bem-vindo. Quem tem a visão tem o dom. Pastor, a música não está legal na igreja. É mesmo? Que instrumento que você toca? A gente precisa alcançar o bairro onde a gente está, precisamos ser mais envolvidos com obras sociais. Pode trazer o projeto. Pode escrever. Entende que quando uma igreja é superdotada, nós deveríamos esperar um tipo bom de conflito no meio dela? Seu coração vai começar a ver necessidades que às vezes eu não vejo. Mas a pergunta que deve ser respondida é por que você vê? Por que dói o seu coração e não o meu? Porque quem tem a visão tem o dom. Deus provavelmente está incomodando o seu coração para que você use as suas mãos e não somente dê palpite, mas use a prática para abençoar então a igreja local. Se isso é verdade, ainda no verso 7, eu diria que a passividade é uma contradição com a teologia dos dons, então. Por quê, meus irmãos? E aí não só o porquê, mas falando por experiência própria, nessa questão da passividade, eu diria que igrejas grandes sofrem muito mais do que igrejas pequenas. Não sei se você já pensou sobre isso. Igrejas grandes sofrem muito mais com passividade do que igrejas pequenas. Vou te dar um exemplo, na sua história. Provavelmente você já passou naquela igreja que era pequenininha, aí não tinha muita gente para fazer muita coisa. O que você vai fazer? Você vai se desdobrar naquela igreja pequena. Vai trabalhar na porta, servindo comida, atendendo gente, você vai fazer de tudo lá. Aí você ralou, aí você saiu da igreja pequena e um dia agora você entra numa igreja grande. Aí quando você entra na igreja grande, você vê aquele culto todo alinhado, os ministérios acontecendo, e você entra com aquela mentirinha na sua cabeça de a igreja está pronta e finalmente eu posso tirar o meu sabático.
O que eu ouço de pessoas hoje entrando na Igreja da Trindade? Nós temos uma frequência hoje de 500 pessoas nos cultos. O que eu ouço de pessoas entrando, dizendo, pastor, eu estou vindo para cá, mas eu preciso agora de um descanso. Porque eu ralei muito na igreja onde eu vim, era pequena, mas aqui vocês finalmente estão preparados. Está tudo pronto. A passividade, então, pega normalmente mais a gente quando a igreja começa a crescer. Porque a gente começa a mentir para nós mesmos de que as coisas vão acontecendo. Mas o que você vê aqui é que temos esses dons exatamente para suprir necessidades no meio da igreja. Veja ainda no verso 7 que ele vai dizer que ninguém tem o monopólio dos dons, porque vai dizer que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, eu tenho uma medida, você tem uma medida, fulano tem outra medida, cada um tem uma medida diferente. Então, não existe monopólio dos dons. Por isso que quando a gente vê nas igrejas essa liderança mais centralizadora, o que eu diria? Isso aqui é falta de fé. Falta de fé de crer nesse negócio aqui, ó. Cada um tem o dom. Você não tem todo esse dom. Então, você precisa deixar com que pessoas sirvam mais a sua igreja. E o meu última observação nessa questão da natureza dos dons, é que os dons é a prova que você experimenta o poder da ressurreição na sua vida. E aí, meus irmãos, eu chego no verso mais difícil da carta de Efésios, ou mais debatido, que é o verso 8. Paulo vai dizer, por isso que diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por que esse verso é o mais difícil? Você pode ver que talvez na sua Bíblia tem aspas. Paulo está fazendo uma citação direta do Salmo 68, verso 18. Mas por que é difícil? Porque daí a gente vai ler lá o Salmo 68, 18. E o Salmo 68, 18 está dizendo o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste os homens por dádiva. Percebe a diferença? Salmo 68 está dizendo, recebeste os homens por dádiva. Aí Paulo, quando vai citar a passagem, está dizendo, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Aí você vai ouvir o liberalzinho falar, ele vai dizer, tá vendo, tem erro nas escrituras, hein? Ele vai dizer para você, o apóstolo Paulo citava passagens de cabeça, e às vezes ele se perdia mesmo, ele errava. Então tem erro na Bíblia. Ou ele vai dizer para você que Paulo por vezes vai fazer citação do Antigo Testamento, e ele vai meio que mudar as palavras para servir o seu ensino, para chegar no seu alvo. Mentira! O que Paulo está fazendo aqui é ajudando a gente a entender o Salmo 68. Está ajudando a gente a interpretar melhor o Salmo 68. Porque naquele contexto, o que aconteceria quando um rei vencesse uma guerra, uma nação inimiga, por exemplo? Pegaria os espólios, pegaria os homens, aqueles guerreiros, tornariam eles escravos para dar ao seu próprio povo. Então, o Salmo 68 está dizendo, Deus recebeu os homens como dádiva. Ele é nosso guerreiro, ele venceu a batalha por nós. Isso que está dizendo lá. Mas Paulo está dizendo, aplicando agora. Ora, sabe o que significa receber? Significa que ele dá. Por isso que não há aqui uma contradição. Mas perceba o que Paulo está dizendo. Quando que os dons foram dados? Quando ele subiu às alturas. Então a prova que Cristo ressuscitou é o seu exercício do dom. Quando você exerce o seu dom na igreja, você está colocando aí a evidência da ressurreição de Cristo na sua vida. Porque finalmente agora você está expressando que você está de fato nesta vida divina, você faz parte dessa trindade que não é centrada no seu próprio umbigo, mas é doadora. E a expressão do poder da ressurreição, desse Cristo ressurreto na sua vida, é que finalmente agora você pode deixar de ser curvado um pouquinho em si mesmo, no seu próprio umbigo, e também pode se doar, servir pessoas. E você sabe também que isso aqui é a prova da ressurreição, porque por muitas vezes nós estamos exercendo os nossos dons, e você vê algo que meio sobrenatural nesse processo. Você olha para os frutos dos dons e sabe, você jamais poderia fazer esse negócio acontecer. E quando você está exercendo o dom, você também sabe, eu estou servindo, mas tem uma força, tem uma capacidade que transcende a minha capacidade. E se você se perguntar, o que é isso? Isso é o que Paulo está dizendo.
É a prova do poder da ressurreição na sua vida. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é a natureza dos dons, como eles são e o que eles fazem. A segunda lição que a gente aprende é a preparação para esses dons, como a igreja é preparada para o exercício deles. E agora é o verso 11, olha aí comigo, por gentileza. Ele vai dizer que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Gente, o que a gente precisa entender aqui é que até então, no verso 7 e 8, Paulo estava falando de dons como habilidades gerais. Quando Paulo vem agora para o verso 11, Paulo não está mais falando dessas habilidades gerais. Ele já fez isso em 1 Coríntios 12. Ele está falando agora de pessoas. Está falando de ofícios. Por que é importante você entender isso? Porque você não pode, Paulo está falando de dons lá em verso 7, agora está falando aqui no verso 11, talvez os mesmos dons. E aí eu quero então buscar na minha vida o dom de apostolado. Porque está falando, concedeu uns para apóstolos. Ou você vai dizer, não, eu quero o dom de profeta. Porque Paulo está dizendo, concedeu uns para profetas. Não. Paulo estava falando de habilidades gerais e agora ele muda o seu argumento dentro do mesmo tema para falar de pessoas e ofícios que preparam esses dons. Deixa eu provar para você no texto que ele está falando de pessoas e não de habilidades. Se você olhar o verso 11, ele vai dizer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros pessoas, não dons, para profetas, outros pessoas para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando de ofícios, está falando de pessoas e não mais das habilidades gerais dadas a todos os crentes. Isso que ele está fazendo. Agora, quais desses ofícios ainda permanecem hoje em dia? Os apóstolos, meus irmãos, que são aqui mencionados, a gente sabe que eles tinham pelo menos 3 significados na Bíblia. Tem aquele significado mais básico, que é de uma pessoa sendo enviada, você lê isso em João 13:16. Tem aqueles apóstolos das igrejas que eram tipos missionários, parecido com a primeira ideia de pessoa sendo enviada, e você vê isso em 2 Coríntios capítulo 8, verso 23. E tem os apóstolos que eram os 12. Em Efésios, Paulo abriu a carta dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em Efésios 3:20 e 2:20 ele vai dizer que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Então, muito provavelmente, quando Paulo está mencionando apóstolo, aqui ele está com os 12 em mente. Por isso que não há mais apóstolos hoje em dia. Foi um período que Deus usou com esses 12 para preparar a igreja, dar o ensino à igreja para o exercício dos dons. A mesma coisa eu diria com relação aos profetas. 2 possibilidades de como era esse ofício na vida da igreja. Nós sabemos que no Novo Testamento havia profetas na igreja primitiva, você vê isso na igreja de Antioquia. Atos capítulo 13 vai dizer que na igreja havia profetas e mestres. Eles caminhavam juntamente com os apóstolos, também propagando a verdade dos apóstolos, um ofício temporário supralocal na vida da igreja. Mas bem provável também que seja aqui profetas do Antigo Testamento. Tem todo um debate em cima do texto, eu não vou entrar. Mas tudo isso para dizer que nós não vemos no Novo Testamento, principalmente nas pastorais, Paulo exortando a igreja, cadê os profetas no meio de vocês? Ordenem profetas no meio de vocês. Não mais. Ofício temporário. Apóstolos e profetas. Aí nós temos aí os evangelistas. 3 vezes essa palavrinha aparece no Novo Testamento e nós vemos isso nas cartas pastorais às igrejas. Inclusive, Paulo dizendo a Timóteo para que ele cumprisse como pastor a função também de evangelista. Por isso nós poderíamos dizer que sim, esse papel existe até hoje. Sem problema. São esses que têm essa capacidade no meio da igreja de ajudar o ministério pastoral ou o próprio pastor exercer esse dom de evangelista. E por último, nós temos os pastores e mestres, e nós sabemos que esse ofício permanece. Mas o ponto aqui é por que esses ofícios são importantes? O verso 12 vai responder para a gente. Para aperfeiçoamento dos santos para o serviço deles. E aí Paulo chega no equilíbrio necessário para a gente, né? Porque normalmente nós temos 2 extremos de igreja. O primeiro extremo, que é o extremo da palavra. 0 dons. A gente impede pessoas de servir. Por quê? Porque aqui é o ministério da palavra. Outro extremo, 0 palavra. Mas aquele culto, muita manifestação de dons, eles vão dizer.
Aí Paulo coloca a coisa agora em equilíbrio para a gente. Ele vai dizer, sim, ministério da palavra em primeiro lugar. Mas quando vem um ensino baseado no ensino dos apóstolos, profetas, mediante pastores e mestres, nós deveríamos visualizar no meio da igreja agora o desempenho do serviço dos santos. Palavra e serviço, o equilíbrio da igreja cristã. E se isso é verdade, então os dons devem ser liderados na igreja pela palavra, nunca autônomos. E essa é a prova para saber se a gente está pregando direitinho na igreja, né? É o conta de serviço no meio da igreja. Porque se na medida que pastores e mestres pregam o verdadeiro evangelho, nós deveríamos ver na igreja cristã uma explosão de serviço. Porque o ofício deles é exatamente para o preparo do serviço. Não somente a natureza, não somente o preparo, mas agora o propósito. Propósito dos dons. Se você olhar o verso 12, Paulo vai dizer que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Meus irmãos, Paulo nos lembra aqui uma lição muito importante. Todo membro da igreja tem um ministério, tem uma diaconia. Você já entra na igreja servindo. Paulo assume isso, de que se você é santo, na mesma frase, você tem que ter serviço. É por isso que a imagem melhor que a gente tem da igreja não é daquele ônibus, não é? Que o pastor é motorista, está nos levando, nos guiando, e todos os santos estão sentados, com a janela aberta, tomando uma brisinha no rosto, enquanto o pastor faz o serviço. A melhor imagem da igreja é um barco a remo, que você tem um remo na mão, o pastor tem outro remo na mão, e se você deixar o seu remo, a embarcação começa a fazer o quê? Virar. Se perder. O que Paulo está nos lembrando é que se você é santo, obviamente vai ter serviço. Mais do que isso, o propósito do seu serviço, ele vai dizer que é a edificação do corpo. Se você olhar o final do verso 12, ele vai dizer para a edificação do corpo. Se você olhar o final do verso 16, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Ora, Cristo não tinha dito em Mateus 16 de que eu edificarei a minha igreja? Aí Paulo vem agora aqui dizendo, vocês estão edificando a igreja? É uma contradição? O que nós estamos vendo é que Cristo edifica a sua igreja mediante o seu serviço, mediante o desempenho do seu dom. E aí Cristo edifica a sua igreja mediante a sua própria edificação. Mas veja que essa edificação visa uma profunda transformação, final do verso 13, que ele vai dizer a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que a gente pode dizer que dons são diferentes habilidades dadas pelo Espírito para suprir necessidade, mas também formar cristãos à imagem de Cristo. Isso nos leva então a duas conclusões nesse ponto. A primeira, a essência do dom é a bênção de Deus e não a sua forma de atuação. Nós, meus irmãos, aí fora no mercado, nós somos preparados, a confiarmos na nossa performance, no nosso desempenho. E por vezes a gente pensa que quando nós vamos exercer dons na igreja, a ênfase também está no nosso desempenho. Mas a gente aprende que se é para transformar pessoas à imagem de Cristo, também o meu serviço, o seu desempenho, ele não consegue fazer isso. Por isso que a ideia aqui é que a essência do dom é a bênção de Deus e não a sua performance. Se Deus não abençoar o seu serviço, o alvo não acontece. Mais do que isso, a gente aprende então que o alvo dos dons é o fruto do Espírito também. Dom é o que você faz e fruto é o que você é. E se nós temos que juntos formar pessoas à imagem de Cristo, os nossos dons deveriam servir para isso. Por exemplo, vamos dizer que você tem o dom de exercer misericórdia na igreja. Você está ajudando pessoas a exercer paciência, a ter longanimidade, a se parecer mais com Cristo. Vamos dizer que o seu dom é de contribuir. Você está ajudando pessoas a serem mais bondosas. Vamos dizer que o seu dom é de exortar. Você está ajudando pessoas a terem domínio próprio.
Então perceba que o propósito dos dons não é simplesmente edificar a igreja, mas é também ajudar pessoas a serem transformadas à imagem de Cristo. Por isso precisamos da bênção de Deus no exercício dos nossos dons. A natureza, o preparo, o propósito e por último agora, o uso. Aí você vai dizer para mim nessa manhã, né? Tiago, muito legal, aprendi a teologia dos dons, foi legal algumas ideias, mas por onde eu começo? Vamos para a parte prática agora. O que eu faço? Algumas dicas bem pastorais aqui para vocês no uso dos dons. Primeira, estude a lista de dons na Bíblia e veja quais dessas listas você tem mais naturalidade para se identificar com aquele serviço. Dons, eu diria, é como se fosse uma segunda natureza, uma capacidade natural que Deus te dá, bem natural, entre aspas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que todos devemos ser misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Mas Paulo também vai dizer em Romanos 12 que misericórdia é um dom. Então parece que sim, existem aquelas pessoas que eu tenho que ser misericordioso, mas é uma forçação de barra para fazer esse negócio acontecer. Mas talvez para você não. É meio que natural. É uma segunda natureza que está aí. Então você pode pegar aquelas 5 listas que nós temos no Novo Testamento, falando dos dons, mais de 20 dons mais ou menos sendo mencionados, alguns se repetem, as listas não são exaustivas, e você deveria procurar ali, com o que eu me identifico? Quais desses dons aí eu meio que percebo que é algo meio que natural para mim? Talvez o seu dom esteja aí, em primeiro lugar. Segunda dica que eu diria para quem quer servir a igreja local, considere o seu talento natural. Por que a gente pensa às vezes que Deus usou toda a nossa história, nos colocou debaixo de um certo ensino, nos deu talentos naturais, mas aí quando você entra na igreja, agora você esquece toda a sua história, esquece o teu talento natural e eu vou descobrir um novo tipo de serviço que Deus tem para mim. Deus já preparou a sua vida para que quando você se convertesse, você entrasse para dentro da igreja, aquilo que era antes talento agora se transforma em dom. Esse é o ponto. Pensa, por exemplo, o apóstolo Paulo, de como Deus preparou esse homem. Por que ele foi ser um grande mestre antes mesmo de ser convertido? Por que crescer debaixo dos pés de Gamaliel? Por que Deus vai preparando a mente deste homem? Porque quando ele se convertesse, ele seria um grande mestre. Usaria os dons, aquilo que era antes um talento, agora se transformaria em um dom para a edificação da igreja. Quais são as suas habilidades naturais aí fora? Talvez a tecnologia, a música, você tem o dom de orador, você é professor, gestão financeira. Por que não usar agora esse talento natural como dom na vida da igreja? Terceira dica que eu diria, comece servindo em qualquer ministério. Se você não sabe que tipo de dom você tem, se joga. Entra num ministério que está em necessidade na sua igreja. E aí talvez você acaba se descobrindo ou que você tem aptidão para coisa ou que você não serve. Aí você vai para outro. Mas às vezes a gente se descobre assim. Entra no ministério, começa a servir um pouquinho, daqui a pouco você começa a pegar amor por aquilo, e aí você descobriu o seu dom. Mais uma dica que eu diria, fale com alguém da igreja sobre o seu serviço. Pessoas podem te dar boas percepções sobre as nossas habilidades ou os nossos pontos cegos. Às vezes a gente não se conhece muito bem. Então conversa com pessoas. E às vezes as pessoas vão dizer para você, olha, eu tenho percebido que você é bom nisso. Você recebe alguns feedbacks e aí Deus meio que começa a guiar então o seu ministério dentro da igreja. Meus irmãos, todas essas dicas são extremamente importantes e funcionam muito bem. Mas para Paulo me parece que ainda há algo mais importante no exercício dos dons. Algo crucial que jamais poderia faltar. O amor. Todas as vezes que Paulo fala de dons na Bíblia, ele fala do amor. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Você vai para 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, diz Paulo, serei como o bronze que soa.
Romanos capítulo 12, versos 6 e 9. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí você vai para o verso 9, ele vai dizer que o amor seja sem hipocrisia. Aí nós estamos em mais um ensinamento acerca dos dons, verso 7, dizendo que o dom foi dado a cada um. Aí você vai para o verso 15. Ele vai dizer, seguindo a verdade em amor. Verso 16, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. O que Paulo nos lembra, portanto, é que a melhor maneira de exercermos os nossos dons é com aquela motivação mais básica do amor. Mas eu diria mais, o próprio exercício do uso dos dons é o ato de amar. Porque quem ama, serve. Então a ideia não é que o amor é só a motivação para os dons. O amor é o próprio exercício dos dons. E é aí que talvez a palavra comece a chegar onde ela deveria chegar de fato, né? Porque até então a gente está pensando que o problema da nossa falta de serviço está nas nossas mãos. Aí Paulo está começando a lembrar, não, o problema não está com a mão. O problema está com o coração. É por isso que a pergunta crucial nessa manhã para nós não é se você serve. A pergunta crucial para nós nessa manhã é: você ama? O que você ama? Quem você ama? Percebe? Então a perguntinha que a gente precisa responder é: Tiago, se eu estou começando a perceber que eu tenho um problema de coração, que talvez a minha passividade não é um problema das minhas mãos, mas é algo mais interno, mais profundo. Então, como é que eu vou ter esse combustível para amar verdadeiramente, a ponto de ter uma explosão de serviço? Da onde vem isso? A resposta é muito simples, meus irmãos. Do Evangelho. E aí eu termino vocês lembrando aquela historinha de Lucas capítulo 7, lembra? Jesus entra na casa de um fariseu. Juntamente com Jesus tem aquela mulher extremamente pecadora. Essa é a qualificação dela na história. Quem é a mulher? Pecadora, ponto. Aí Jesus entra naquela casa de Simão, janta na casa do fariseu, a mulher quebra aquele frasco de alabastro, lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seus próprios cabelos, e quando nós estamos lendo a história, nós temos que nos perguntar: por que tantos dons? Por que está tendo uma explosão de serviço da parte dela? Por que um é totalmente passivo e a outra é serva? O que os diferencia? O que está acontecendo? Você não pergunta isso? Se você pergunta isso, lembra da resposta de Jesus. Eu afirmo, diz ele, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. O que ele está dizendo? Essa mulher tem uma consciência do Evangelho. Ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Por isso ela muito ama. A combustão, então, para manter o seu amor ativo, a ponto de ter uma explosão de serviço, é você constantemente se lembrar que antes de você servir, você foi extremamente servido. Se não é isso que vai alimentar o zelo do seu coração para o serviço, eu receio que nada mais alimenta. Não tem um apelo emocional, não tem um apelo do pastor, não tem a placa da igreja. Só tem o Evangelho. Não é isso que Paulo fez com essa passagem? Paulo vai falar dos dons, mas ele vai dizer no verso 9, o que quer dizer? Ele subiu, senão também que havia descido, morrido, às regiões inferiores da terra. Paulo vai falar, vamos servir, gente. Mas ele vai nos lembrar, vocês já foram plenamente servidos.
Como está o nosso serviço? Como temos usado as dádivas que nós recebemos? Mas principalmente, meus irmãos, como está o nosso amor? Cristo nos serviu através do Evangelho. Desceu às regiões inferiores da terra. Usou dos seus dons sobrenaturais para transformar a sua vida, para que finalmente você pudesse responder em gratidão e serviço. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, é incompatível a ideia de que nós fomos extremamente servidos da parte do Senhor, com a nossa passividade. É incompatível a nossa passividade com a Tua palavra que está dizendo: eu capacitei muito vocês, muitas dádivas. Então, em primeiro lugar, nessa manhã, nós te louvamos por essas dádivas, por esses presentes. Porque o Senhor confiou esses talentos a nós. A uns o Senhor deu 5 talentos, a outros o Senhor deu 2, a outros 1, conforme o Senhor quis. Nós te louvamos, Senhor. Nós não merecíamos tamanhas dádivas. Mas o que nós te pedimos é que o Senhor, mediante essa mensagem do Evangelho que cremos, possa aumentar o nosso zelo a partir de hoje. Possa aumentar a nossa disposição de servir. Que o alvo das nossas vidas seja: eu quero gastar a minha vida e não preservar ela. Eu não posso perder tempo. Então, Senhor, aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo. Que o Senhor use poderosamente esses irmãos e irmãs aqui, com os dons que o Senhor já deu a eles. Que eles possam, a partir de hoje, continuar mais ainda servindo o Senhor, com todas as frentes e necessidades que o Senhor vai colocar perante eles. Traga mais problemas e não menos, para que através do serviço esses problemas possam ser solucionados. Abençoe essa igreja, que essa igreja seja conhecida tanto pela palavra quanto pelo serviço. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-los em breve. Indo a São José dos Campos, passe lá, toma um café comigo e visita a nossa igreja. Deus te abençoe.